Deus. Vamos abrir no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. A gente vai continuar um pouquinho e concluir até o versículo 19. Diz assim o texto: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Meu Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Tu és um Deus soberano, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Obrigado, Deus, porque essa palavra tem todos os dias, Deus, algo novo para nos revelar, para nos mostrar. É a Tua palavra, Deus, que nos ensina os Teus decretos, os Teus mandamentos. É a Tua palavra que aumenta a nossa fé, que nos inspira, Deus, a caminhar, Senhor Deus, um evangelho genuíno e verdadeiro. Queremos Te louvar, Jesus, nessa noite, por cada vida que está aqui, pela nossa história. Cada um que está aqui tem uma história diferente para contar, Senhor. Mas, com o passar da nossa caminhada, Deus, algo incomum aconteceu na nossa vida, Senhor. Algo, Deus, assim, que nos ligou, que nos conectou, que foi um encontro pessoal contigo, com Teu Espírito, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Graças a Deus. Abacuque é o autor do seu livro, o livro que recebeu o seu nome. Faz parte do livro dos profetas menores, não porque menor na questão da sua relevância, mas pelo volume da sua obra literária. Então, por ser um livro de poucas páginas, ele se enquadrou no livro dos profetas menores. No hebraico, o nome de Abacuque significa abraço, mas na língua arcadiana significa árvore frutífera. Alguns estudiosos chegaram a levantar um questionamento que Abacuque poderia ser um levita, mas é algo apenas uma especulação. Abacuque, um profeta, mais um profeta levantado por Deus, como geralmente acontecia no Antigo Testamento, quando o povo de Deus começava a se desviar, começava a se afastar dos caminhos do Senhor. Deus sempre levantava um profeta. Como também, em um período histórico, ele levantou os juízes, para trazer o povo de volta aos caminhos que Deus havia estabelecido. Era algo comum, acontecia muito na época. Sempre quando o povo se afastava, se distanciava, Deus levantava profetas para aquela geração. Como aconteceu no próprio tempo de Jesus, quando ele nasceu. O profeta conhecido como João Batista. Deus levantou João Batista para que João Batista conduzisse e levasse as pessoas de volta ao conhecimento da pessoa de Deus. Então, nós agora temos como igreja, nós somos profetas dessa geração também. De conduzirmos também as pessoas que estão à nossa volta ao caminho que Deus estabeleceu para a humanidade. A função da igreja é essa, é uma função profética. Você tem essa função profética hoje. Nós, como igreja, temos essa função profética. A nossa principal função, além de muitas coisas que podemos fazer como igreja, como obras sociais, por exemplo, a nossa principal função é conduzir as pessoas de volta ao caminho que Deus estabeleceu para cada um de nós.
que é o caminho de andar com Deus, de estar com o Senhor e de cumprir a sua vontade. A mensagem de Abacuque era uma mensagem urgente. Não era uma mensagem que podia esperar. E quando eu vi, e quando eu me deparei com esse ensinamento, que era uma mensagem urgente, eu comecei a pensar também em nós como igreja. Será que a mensagem que nós temos também não é uma mensagem urgente? E eu me lembrei de um determinado ponto, de um cidadão que eu havia conhecido ele, e eu tinha uns 30 anos de idade aproximadamente, já se passaram quase 20, né? Vai se fazer agora no dia 4 de novembro, mais de 20 anos, que se passou esse fato. Eu tive a oportunidade, mas não falei de Jesus para ele, e ele faleceu. Nessa época eu não tinha essa percepção, que essa mensagem tinha que ser pregada com urgência, não podendo ficar para depois, não podendo ser adiada. E o motivo que essa mensagem não podia ser adiada está em Abacuque, no capítulo 1, do versículo 5 ao 11, que fala da situação que se encontrava o povo naquela época. O povo se encontrava afastado de Deus, distante do Senhor. O povo se encontrava de uma forma que eles procuravam diversos deuses. Então essa mensagem tinha que ser pregada com urgência. Não para que as pessoas fossem julgadas somente por Abacuque. Não para que as pessoas fossem condenadas por Abacuque. Mas que houvesse um alerta. Mas que as pessoas fossem convencidas e fossem abertos os olhos para que elas vissem a situação que elas se encontravam. Então nós como igreja temos essa função que o profeta Abacuque teve naquela época. Quando nós olhamos para a situação que o mundo se encontra, nós temos que ter essa percepção, que essa mensagem que nós temos é uma mensagem que tem urgência, porque o mundo precisa conhecer essa mensagem. Um dia alguém teve essa revelação sobre a sua vida e sobre a minha, que nós tínhamos que conhecer essa mensagem pelo estado que nós se encontrávamos. Deus revela a Abacuque que iria acontecer algo com aquele povo. Eles iriam ser colocados em cativeiro. E como, pelo relato histórico, que ia ser pelo povo babilônico, aproximadamente esse livro pode ter sido escrito em 608 a 598 a.C. Agora, imagine essa mensagem para você. Deus falar para você que o seu povo, e você está incluído nessa situação, você vai ser cativo. O pecado vai tornar o seu povo cativo. Vai vir uma nação que não conhece a Deus. Vai vir uma nação desobediente. Mas é essa nação que vai subjugar vocês. Essa foi a mensagem que Abacuque recebeu. E ela tinha urgência para ser falada. E ela tinha urgência para que o povo fossem despertados. Eu criei agora uma prática que eu não tinha antes. A gente se converte, e quando é assim que a gente se converte, a gente é um pouco criança na fé, né? Eu lembro que assim que eu aceitei Jesus, eu cheguei lá em casa com 2 semanas de convertido, 1 mês no máximo. O meu pai, ele não andava muito lá em casa, mas era o homem da casa, né? Mesmo sem andar muito lá em casa. Ele era um boêmio, né? Então eu tive essa liberdade de fazer isso. E eu lembro que com 1 mês de fé no máximo, eu comecei a quebrar as imagens que tinha lá em casa tudo. Achando que eu estava fazendo uma grande coisa, né? Comecei a pegar os quadros, levei lá para o quintal, toquei fogo, e a mãe doida preocupada. Rapaz, só não toque fogo no quadro de São Francisco, que é do seu pai, né? Se ele chegar não vai dar certo. E eu quebrei a imagem lá que representava a Maria, né? Lembro que eu quebrei, a mãe depois colou a cabeça lá com uma cola. Então, quando a gente é novo convertido, a gente entende essas coisas, né? Tem as vantagens e as desvantagens, a gente vai amadurecendo. Então, no meu encontro com Cristo, eu tinha aquela questão, não, morreu, morreu. Né? O negócio de estar visitando sepultado, de estar visitando túmulo, de estar em cemitério.
Aí morreu, morreu. Aí foi que eu me deparei com a passagem lá de José. Quando vocês saírem daqui, vocês levem os meus ossos com vocês. E a passagem também que as Marias iam preservar o corpo de Jesus. Então, depois que eu comecei a ver algumas coisas, eu vou lá no cemitério visitar o túmulo que está o meu pai, né? Eu apareço lá. Eu passei 6 anos sem ir, mas passei aí agora com certa frequência. E quando isso acontece, a gente começa a enxergar que a vida, essa mensagem é urgente. Porque você começa a andar naquele local e você começa a ver pessoas que morreram com 14, adolescentes. Você começa a ver pessoas que morreram ali tão rapidamente que você começa a ver que você já viveu muito. Eu olhei assim, rapaz, essa pessoa viveu só 14, 13 anos, 18 anos, eu já estou com 49. Eu já vivi muito, eu tenho um privilégio de estar aqui ainda. Então essa mensagem, ela é urgente. E ele diz, você tem que escrever em tábuas, em letra grande, garrafais, para que todos possam enxergar e ver. Isso nos faz entender e ver a dimensão do poder, da dimensão que tem essa mensagem, que pode mudar a história da vida das pessoas. Essa mensagem é urgente, porque essa mensagem pode impedir que uma pessoa cometa um suicídio. Essa mensagem ela pode impedir que uma pessoa cometa um homicídio. Essa mensagem pode impedir que uma pessoa se acabe, seja totalmente dizimada e seja jogada em uma sarjeta até a morte pelas drogas. Essa mensagem é urgente, porque essa mensagem ela é poderosa. É uma mensagem que fala de juízo. Como diz um pregador chamado Paul Walsh, a mal notícia do Evangelho. Eu, quando me deparei com essa frase, a mal notícia do Evangelho, qual é a mal notícia? A mal notícia do Evangelho é que se as pessoas continuarem como estão, se as pessoas continuarem desobedientes, se as pessoas continuarem construindo ídolos para si, e o ídolo não é só aquele que constrói uma estátua, o ídolo não é só aquele que constrói uma estátua de madeira, ou de gesso, ou de ferro, mas há diversos ídolos. Você sabia que o seu esposo pode ser um ídolo? A sua esposa pode ser um ídolo, o seu filho. O seu emprego pode ser um ídolo para você. Porque ninguém pode estar acima de Deus na tua vida. Ninguém. Ou ideologia nenhuma. Ou ser humano nenhum. Deus tem que ser a tua prioridade. Abacuque traz uma profecia de um Deus de justiça, de um Deus que haverá um preço pelo pecado cometido, mas também de um Deus de misericórdia e de um chamado a andar pela fé. Porque o texto que nós lemos aqui diz o quê? Mas mesmo que a figueira não floresça, eu vou continuar adorando a Deus. Eu vou continuar seguindo ao Senhor. As pessoas começaram a ter uma concepção diferente do que é fé. A pessoa talvez olhe para a tua vida e muitas vezes veja que algumas coisas você ainda não conquistou. Não, ela não tem fé, ou ele não tem fé também. Mas a fé não é isso que muitas vezes é pregado por aí afora. A fé é uma confiança plena, que Deus está no controle de tudo, mesmo que algo ainda pareça perdido. Ele olhava para aquela situação e aparentemente tudo estava perdido. Mas ele dizia, eu vou continuar com fé. E essa palavra, o justo viverá pela fé, dita por Abacuque, ela se repete ao longo da Bíblia. O próprio apóstolo Paulo falou lá na carta aos Romanos, que o Evangelho é o poder de Deus. E o justo viverá pela fé. O nosso chamado é viver pela fé. Não é pelo aquilo que eu observo, não é pelo aquilo que eu vejo, não é pelo aquilo que me falam, ou por aquilo que me dizem. Eu tenho que viver pela fé. E a fé é a confiança inabalável em Deus. Parece tudo perdido, mas eu vou viver pela fé. A gente vê isso repetido em várias versões da Bíblia. O texto clássico da fé está lá em Hebreus capítulo 11. E diz, o justo viverá pela fé.
E quando a gente olha aquele texto, a gente vê, no decorrer da leitura do texto, diz lá que homens foram mortos a fio da espada. Profetas foram mortos a fio da espada. Inúmeras coisas e dificuldades aconteceram com aqueles homens e mulheres que seguiam a Deus. Mas na continuidade da leitura diz, homens o qual o mundo não era digno. Não importa que aos olhos das pessoas as coisas não estão dando certo para você. O que importa é que você está caminhando com fé. O discípulo tinha essa percepção, porque lá eles disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Eles viram que havia essa necessidade. Aumenta a minha fé, aumenta o meu conhecimento. O meu desafio para mim e para você nessa noite em vez de você agora ficar sempre remoendo nos seus projetos, remoendo nos seus sonhos, e muitas vezes murmurando, e muitas vezes desanimando, e muitas vezes retrocedendo ou voltando atrás, começa a pedir a Deus fé. Porque a fé vai fazer você enxergar além daquilo que você quer enxergar. É uma diferença muito grande, queridos. Você enxergar além daquilo que você quer enxergar. Porque você quer enxergar tudo dando certo. Você quer enxergar tudo a mil maravilhas. Mas vai ocorrer situações na tua vida que você vai precisar passar por situações difíceis. Para que você seja trabalhado por Deus, você aumente a sua fé. A fé, essa força que moveu Abacuque a dizer, mesmo que a figueira não floresça. Olha o que disse o salmista, num tão conhecido Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Se você não andou ainda pelo vale da sombra da morte, você vai andar. Mas você vai conseguir passar por esse vale se você estiver confiando em Deus. Se você não estiver confiando em Deus, você vai se agarrar em qualquer coisa. Sabe o que é se agarrar em qualquer coisa? É na hora da dificuldade você quer se agarrar com um amigo, você quer se agarrar com instituição, você quer se agarrar com aquilo que pode fazer até mal a você, você quer se agarrar com vício, você quer se afundar na bebida, você quer se afundar nas drogas, porque você quer se agarrar em qualquer coisa. Mas quando vier o vale da sombra da morte, se você estiver confiando em Deus, você vai passar por ele. Isso é a mensagem do Abacuque. Abacuque nos convida a ter uma visão elevada da vida espiritual. Uma visão que olha além das circunstâncias, que não recua diante dos desafios, não acha que é ao ponto tão pequeno, tão insuficiente, tão incapaz, que não possa continuar sem uma muleta. Tem tanta gente procurando muleta por aí, irmão, muleta espiritual. Uma vez me convidaram para ir para um culto, né? Eu gosto muito aqui, a Igreja Gileade, de uma forma geral, ela está de parabéns. Não só aqui a do José Walter. E não só a Gileade, muitas outras igrejas, porque prega a palavra de Deus, irmãos. Me convidaram para ir a um culto e o pregador assumiu o púlpito. Eu fiquei esperando a pregação durante 45 minutos. Não teve. Teve só assim, Deus vai abençoar, Deus vai te dar, Deus vai não sei o quê, Deus vai isso, Deus vai abrir uma porta, Deus vai abrir não sei o quê, Deus vai abrir uma janela, Deus vai te dar, Deus vai te colocar uma mesa, Deus vai... tanta coisa. E eu sentado. No final, venha cá que eu vou orar por você. Quando você vir aqui, vamos fazer uma oração pela sua vida e Deus vai abrir portas para você e Deus vai mudar a tua história. Vem receber uma oração aqui agora, não sei o quê. E o povo foi para frente recebendo oração. A pessoa cutucou assim, não vai não? Eu disse, não, mano, obrigado. Não é isso, é fé. Quando você tiver fé, você não vai precisar de muleta espiritual. Porque no momento que vier a dúvida, você vai ter a resposta direta de Deus. Quando vier para você a vontade de voltar atrás, Deus vai te dar coragem, porque você tem fé.
O falso profeta, ele não quer você com fé. O falso profeta, ele quer você constantemente pedindo oração a ele. Pedindo para que ele coloque óleo na sua cabeça. Pedindo para que ele jejue por você. Que você ore por ele. Que ele ore por você constantemente. Ele não quer você livre. O Evangelho quer você livre. Jesus veio para te libertar. Por isso que essa mensagem assustou os fariseus e os sacerdotes. Por isso que essa mensagem assustou os religiosos da época. Porque o povo começou a esvaziar as sinagogas. O povo começou a esvaziar o templo. O povo começou a esvaziar os locais que eram considerados aqueles locais religiosos, onde eles eram subjugados ali pelo sistema religioso que queria eles tudo de muleta, esperando um dia específico para que os pecados fossem perdoados, talvez pela uma ação humana, por algo parecido desse tipo. E esses povos começaram a andar pelo deserto. E quando João Batista morreu, esse povo continuou andando por vários lugares, caminhando com um homem chamado Jesus. E quando Jesus morreu, ressuscitou, um grupo de discípulos começou a andar por vários locais. Essa mensagem se espalhou pelo mundo inteiro. E aquele que segue a Jesus de Nazaré não precisa mais de muleta espiritual. Porque o véu se rasgou de alto a baixo. E você tem um contato direto com Deus. O Evangelho vai te colocar para ter um coração esperançoso, perseverante e crer nas promessas de Deus. Você tem que acreditar. Às vezes Deus fala, não, eu vou fazer, você fica com dúvida, né? Você tem que crer, o Evangelho vai fazer você acreditar nas promessas de Deus e te dar coragem para lutar. Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa convicção, que o encontro com o Evangelho genuíno, ele vai te dar coragem para você sair daqui que nem um leão, que nem uma águia, porque está lá escrito lá em Efésios capítulo 6, que você recebeu uma armadura. Nós recebemos uma armadura dada por Deus. Você acha que uma armadura é para dormir? Você acha que uma armadura é para se esconder? Você acha que alguém usa uma armadura para se deitar no banco, para sentar no banco de uma praça? Ou para ficar buscando sempre auxílio de alguém? Ou para sempre achar que não pode evoluir espiritualmente? Ou que não pode vencer batalhas? Deus nos dá essa armadura como forma simbólica, para mostrar que o Evangelho te prepara para a guerra, para a vida, para que você tenha uma história diferente, para que você possa lutar e vencer os desafios, para que você passe a ter coragem. Por isso que diz que os covardes não herdarão o reino de Deus, porque os covardes não tiveram um encontro genuíno com o Evangelho, porque o Evangelho, ele te dá coragem, porque você bota uma armadura não para se esconder, você bota uma armadura para você lutar. Essa é a mensagem de Abacuque. Tudo à minha volta está difícil, vai vir os babilônicos, vão nos sequestrar, vão nos subjugar, mas eu tenho certeza que Deus está do meu lado, e mesmo que eu morra, eu vou morrer ao lado de Jesus. Spurgeon falou a seguinte frase: estude a palavra, para que sua fé não se apoie na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Essa palavra que dá condição da tua fé se aperfeiçoar no poder de Deus. Não na sabedoria humana, não no que disseram para ti. A função da fé, primeiramente, te aproximar de Deus. Depois, te conduzir para viver o reino de Deus. A fé tem que nos conduzir a viver o reino de Deus. E o reino de Deus já chegou. Não está totalmente consumado, porque ainda falta a concretização. Mas nós já estamos vivendo o reino de Deus. Lembro uma viagem missionária que a gente fez lá na comunidade, lá na missão Vivos pela Graça. A gente chegou em um local chamado... Vou contar um pouquinho da história do início. Deus colocou no coração a seguinte palavra:
adote uma cidade do interior do Ceará. A igreja, a comunidade tinha 9 membros. Aí eu fiquei assim, Senhor, né? Que é isso? Aí guardei no meu coração, compartilhei com alguns irmãos. Quando foi um dia de domingo, eu coloquei um mapa do Ceará pregado atrás do púlpito. Irmãos, vamos adotar uma cidade aqui do Ceará na seca. A seca está muito grande, na época estava muito grande a seca. Duas irmãs me procuraram. Sempre aparece aquela pessoa motivada, né? Para que isso? Negócio de querer adotar uma cidade, faz só uma viagemzinha ali e voltar. Não, Deus está falando para adotar a cidade, né? Não sei por quanto tempo. Estava lá em casa. Como é que eu vou achar a cidade? Que cidade é essa, né? Aí eu deitado assim, olhando assim para o telhado. Aí Deus, vai no Google. Aí eu olhei lá, a cidade que estava com mais seca no Nordeste, aqui no Ceará. Aí, de repentemente, uma pessoa que eu conhecia uma daquelas cidades, foi bater lá. A cidade foi adotada por aproximadamente 4 anos. Levando água, comida, muitas e muitas vezes, brinquedo para criança, água, cesta, durante muito tempo. Chegamos a uma comunidade chamada Genipapeiro. E nessa comunidade chamada Genipapeiro, a casa principal que tinha assim, na entrada desse vilarejo era de um feiticeiro. Tinha umas imagens na parede assim desenhadas. E ele era o líder comunitário. Eu fui lá, alguns irmãos, paz, cuidado e tal, né? Aí entrei na casa, ofereceram um bolo, disse, rapaz, você dá mau valor. Bolo, café, o que tiver, refrigerante. Sentamos lá e foi recebido naquela casa. Fizemos um projeto lá durante 2 dias, pregamos a palavra do Senhor, porque o grupo, a equipe que estava lá teve fé, os irmãos tiveram fé de estar lá. Não se for se preocupar se era um feiticeiro, era o feiticeiro mais conhecido daquela região, era esse senhor. E lá tinha, na frente tinha um local que era a escola, a casa dele era aqui, uma escola não, um local pequenininho. No final foi feita lá uma oração. No último dia a gente fez essa oração, a gente foi-se embora pedindo chuva. Depois na viagem missionária seguinte nós voltamos lá no vilarejo vizinho, mas sempre ia lá novamente. Mas uma pessoa de lá, aliás 2, estava procurando a liderança do grupo, porque queria comunicar que já fazia vários e vários dias que não chovia naquela localidade. E quando a equipe esteve lá, no último dia que orou, Deus mandou chuva naquele lugar durante alguns dias. Você pode até falar assim, eu queria tantas experiências com Deus, que nem teve o Spurgeon, que nem teve o Hudson Taylor, que nem teve o missionário que contou aqui domingo. Deus quer te proporcionar isso. Ele quer te dar fé para que você veja o extraordinário de Deus. Para que você escute a voz do Senhor. Para que você escute Deus falar com você. Para que você se sinta orientado, guiado por Deus. Para que você se sinta alcançado pelo Evangelho de verdade. Para que a sua história, que a sua vida seja transformada pelo Senhor. A mensagem verdadeira do Evangelho, ela te dá fé. E essa fé não é só para operar milagres. E essa fé não é só para você conquistar o que você quer. Essa fé é para te dar coragem. Como deu coragem a Daniel na cova dos leões. Se Deus te jogasse numa cova hoje, dos leões, você ia murmurar de Deus ou ia adorá-lo? Foi o mesmo Deus que colocou ali o apóstolo Paulo em situações que ele foi apedrejado e muitas vezes quase até a morte. Se você fosse, uma vez eu vi um irmão indignado porque foi entregar um folheto e a pessoa disse, não quero não. Aí uma ficou chateado já. Eu disse, meu irmão, Paulo foi apedrejado. Quando foi pregar aquela palavra.
Já pensou? Você ser ameaçado de ser jogado em uma fornalha, acesa 7 vezes mais, como aconteceu com os 3 jovens lá na Babilônia. Na hora de chegar assim na porta da fornalha, você passou a sua vida toda seguindo a Deus. De repente chegou o momento de você ser jogado na fornalha, acesa 7 vezes mais. Você ia murmurar, você ia adorar a Deus. Abacuque abre nossos olhos para essa verdade. Se eu estou preparado, se eu não estou preparado para morrer, servindo a Deus, eu não estou apto ou pronto, ou não estou ainda do jeito que eu deveria estar, servindo a Deus. Se eu não estou preparado para morrer com Deus, em qualquer situação que possa acontecer, é porque eu não estou vivendo com Deus da forma que eu deveria viver. Abacuque abre nossos olhos para essa verdade. Vai vir os babilônicos, vão nos cercar, vão nos escravizar, vão nos subjugar, mas mesmo que isso aconteça, mesmo que a figueira não floresça, a vide não deu seu fruto, eu vou continuar adorando a Deus, eu vou continuar servindo ao Senhor, mesmo que venha um desemprego, mesmo que venha um presidente que eu não goste, mesmo que venha um governador que eu não aceite, mesmo que venha um prefeito que eu não concorde, mesmo que suba a taxa de juros do país inteiro, mesmo que mude a situação da história, mesmo que o mundo se torne algo assim muito perigoso, que eu tenha até, ao sair à rua, algo possa acontecer comigo, eu não vou deixar de adorar a Deus, porque eu sei que no final da história, no curso dessa história, lá no final, Deus vai dar a vitória a todos nós. Eu só consigo viver dessa forma se eu tiver a consciência que nessa vida eu sou um peregrino, você é um peregrino. A nossa luta, o nosso desempenho, o nosso esforço maior é para que um dia estejamos na glória com Jesus. Se eu tenho essa consciência, que eu tenho essa percepção, eu vou ter a certeza que eu estou com fé e eu conheci o Evangelho de Cristo. E para finalizar, nosso grande amigo Davi, né? Já pensou você, Joaquim, João, Maria, José, Joana, todos os nomes que estão aqui para ele. Você é a mulher e o homem segundo o coração de Deus. Você passa uma dificuldade, tem que fugir. Ou foge ou morre. Na sua fuga, você chega em um determinado local chamado Caverna de Adulão. Chega lá, só tem os desprezados, os endividados. Já pensou? Eu não era um homem segundo o coração, eu não era mulher segundo o coração de Deus. Se eu sou um servo de Deus, por que eu estou desempregado? Se eu sou um servo de Deus, por que eu estou doente? Se eu sou um servo de Deus, por que muitas vezes as pessoas não olham para mim, me abandonam, me esquecem? Por que tudo isso acontece? Não importa. O que vai importar é como você vai se comportar diante dessa situação. Como você vai se comportar? Todos te deixaram, e aí? Mas Deus não te abandonou. Ah, mas você ficou parado, desempregado um tempo, e daí? Deus pode te sustentar. Até as portas se abrirem. O que vai fazer a diferença entre você e alguém que perdeu? Porque você também já perdeu. Eu já perdi. Você vai continuar perdendo. Tem uma psicóloga, até esqueci o nome dela, ela tem um livro, Perdas Necessárias. Você já nasce perdendo, porque assim que você já sai do ventre da mãe, você já perdeu ali aquela segurança que você tinha, perdeu. Passou um ano, você já perdeu um ano de vida. Passou 10, você já perdeu 10 anos. Então, são perdas necessárias, acontece na vida. O que vai fazer a diferença é se você caminhar com fé naquele que pode todas as coisas. Porque perder, todos iremos perder. Errar, todos iremos errar. Falhar, todos iremos falhar. Mas eu vou me comportar diferente. E o meu comportamento diferente vai me conduzir para um lugar melhor, se eu estiver com fé em Jesus de Nazaré. Porque quando o Davi foge, que ele chega na caverna de Adulão, com o passar dos anos, Davi formou um grande exército, porque ele tinha fé. Deus quer te conduzir para essa experiência, de ter fé
inabalável acima de todas as coisas. Você pode até falar assim, não, mano, mas sobrou tão pouco. Eu estou aqui já me deram tanta pisa que eu já estou cansado, eu já não aguento mais. Eu já tentei muito, eu já tentei orar, não consegui, eu já tentei ler a palavra de Deus, mas não consegui. Eu vejo que tem irmãos que oram com facilidade, se eu orar 5 minutos, eu já começo a ficar agoniado, e já começo a ficar sem ter condições. Te pergunto, sobrou o quê? Sobrou alguma coisa? Esse pouco que sobrou, Deus pode multiplicar e te dar a vitória com esse pouco. Porque Deus disse lá no Apocalipse, na tua pouca fé tu não negou o meu nome. E o mesmo Davi, quando ele vai fugindo, se esse pouco que restou na tua vida, de fé, de esperança e de coragem, te fazer lembrar do que Deus já fez na tua história, vai se tornar algo grandioso. Porque quando Davi foge, que ele vai fugindo, ele chega lá para o sacerdote, rapaz, tem alguma arma, alguma coisa? Rapaz, tem a espada do gigante lá. Não tem aquele gigante lá que tu matou o gigante? Tem a espada lá, só sobrou ela. Davi pega a espada do gigante e corre com aquela espada. Sobrou o que para ti? Sobrou só um pouco. Para ele foi só aquela espada. De tudo que ele já havia conquistado na vida dele, já tinha estado no palácio, já tinha sido já o grande Davi, conhecido por muitos. Mas no final, naquele momento ali, só tinha aquela espada. Ele foge com aquela espada, mas tinha algo importante. Aquela espada fazia ele lembrar o quanto Deus é grande. Sai daqui nessa noite lembrando assim, o quanto Deus é grande. Aquela espada fazia Davi lembrar de várias coisas. Deus é grande. A luta não é só minha. E eu não estou sozinho. Se o que sobrou em ti faz você se lembrar dessas 3 coisas, que Deus é grande, você não está sozinho. E Ele vai lutar por você. Você vai alcançar grandes coisas para a glória de Deus. Mas não confunde grandes coisas com aquilo que você quer. Tenha grandes coisas com aquilo que você precisa. Com aquilo que Deus acha melhor para você. Mas sai daqui com essa convicção. O Evangelho vai te dar coragem para você vencer os desafios que você ainda não venceu. Se for um medo de alguma coisa, se for um medo de alguém, se for um medo de um trauma, se for um medo de algo que possa estar te deixando sufocado ou sufocada, se for uma timidez, se for uma opressão maligna ainda que tenta desafiar você, esse evangelho genuíno te dará força, por meio da fé, para você caminhar em frente. Seja um guerreiro e uma guerreira para a glória de Jesus. Essa é a mensagem de Abacuque para a tua vida nessa noite. Deus te abençoe. Amém. Palavra abençoada do presbítero Manuel. Bom, como o pastor não está aqui hoje, eu fiquei responsável de dar os avisos.